Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aí na quarta parte aí do nosso pequeno estudo, né? Sobre o poder secreto do jejum e da oração na vida do cristão, né? Por que jejuamos, hein, irmãos? Por que jejuamos? Eu coloquei algumas listas aqui de 9 razões bíblicas para jejuarmos. E bom lembrar que essa lista ele não tem necessariamente um paralelo com a lista de 12 benefícios do jejum, tá? Listado aqui em Isaías 58, como eu citei lá no outro vídeo. Então, muito destes pontos vão se encaixar em áreas de nossa vida com Cristo. Além disso, responderam a maior das questões sobre as quais tenho sido, procurado nos últimos dias, vamos dizer assim, aqui pelos irmãos. Que eu tenho falado sempre aqui, sobre a oração, sobre o jejum, a fortaleza, o fortalecimento que Jesus nos dá através da oração e do jejum, do louvor, da leitura da palavra, Primeira coisa, jejuamos em obediência à palavra de Deus. Por que jejuamos? Primeira coisa, como eu acabei de falar, jejuamos em obediência à palavra de Deus. Então, a prática do jejum está intimamente relacionado com a palavra de Deus. Se lermos as Escrituras com devido cuidado, irmão, perceberemos que ela foi um instrumento de vitória para liderar, para líderes no Antigo e no Novo Testamento. Então, dessa maneira, se o registro bíblico, é digno de nossa confiança, é um princípio a ser seguido. Então, podemos afirmar que os vencedores jejumam e os derrotados não. Agora, entendeu? Agora eu vou ler aqui em versículo... Deixa eu ver... 2 Crônica, capítulo 6, versículo 4 e 6. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração com jejum, com pranto e choro. Perdão, irmão, é Jeremias, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, volta para mim de todo o vosso coração com jejum, com choro e com pranto. Aí aqui, em 2 Crônica, capítulo 6, versículo 4 e 6, que diz assim: antes, como ministro de Deus, recomendamos em tudo, na muita paciência, nas aflições, na necessidade, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos túmulos, nos trabalhos, nas vigilâncias, no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Aí eu volto lá para Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 15. Respondeu-lhe Jesus: podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado e nesse dia jejuarão. Viu, irmãos? Segunda coisa, nós jejuamos para nos humilharmos diante do Senhor e obtermos a sua graça e o seu poder. Jejum é humilhação também, faz a gente chegar mais perto de Deus. Como precisamos da graça de Deus? Você está consciente de que precisamos da provisão e do poder de Deus para executar a obra que o Senhor colocou em nosso coração. Todos somos carentes de sua provisão
para a gente possuir uma vida vitoriosa em nosso dia a dia, né, irmão? Seria então penoso demais jejuar pelo menos uma vez por semana, com o objetivo de manter os carnais, né, entre aspas, da sua vida limpos. Então, nosso irmão Tiago, ele deixou bem claro que esse ponto, se você quiser poder e graça da parte de Deus, você precisa se humilhar. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 10 diz. Então o Espírito Santo é chamado de Espírito da Graça. Se você almeja este glorioso Espírito da Graça operante em sua vida, o caminho é simples. Humilhe-se debaixo de sua poderosa mão. Estaremos tratando com mais profundidade, né, esse tema aqui muito interessante, que é esse estudo que eu estou dando para vocês sobre o jejum, né, o segredo do poder do jejum e da oração. A terceira coisa, nós jejuamos para obtermos vitória sobre as tentações, sobre ataques que nos impedem de nos mover no poder de Deus. Se a unção do alto não está fluindo através de sua vida, isso é um bom indicativo que você precisa introduzir em sua vida o jejum e a oração. Chegando está o momento limpar, que é o canal para mover livre do Espírito de Deus através de você. Mais uma vez, voltemos para aquele que tem o padrão de estatura de varão perfeito. Então, o grande autor da nossa fé é Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Então, o Senhor saiu do deserto da tentação, no poder do Espírito. Se você deseja o mesmo, né, segui-lo, os passos de Jesus, faça o que ele fez. O Evangelho nos relata que Jesus não comeu nada por 40 dias, sendo por todo esse tempo tentado pelo diabo. Todavia, o ponto alto do ataque de Satanás foi no momento em que o Senhor se encontrou faminto. Irmãos, essa ordem Deus deixou para todo mundo. Todo mundo tem que jejuar. Todo mundo tem que orar. A igreja está sendo atacada, os irmãos estão sendo atacados porque deixaram muito tempo sem jejuar. Volta enquanto é tempo, irmãos. Volta quanto é tempo. Analisa a tua vida. Por que está acontecendo tantas coisas contigo? Irmão Feliciano, é porque eu deixei muito tempo sem jejuar. Volta enquanto é tempo. Você jejuando e orando, o fogo do Espírito Santo acenderá sobre a tua vida. Quarta coisa, se jejuamos para nós purificarmos do pecado, irmão. E nos tornamos hábito para ajudar os outros no caminho da consagração. De acordo com as Escrituras Sagradas, Jesus Cristo, tirou todo o pecado do mundo na cruz do Calvário. Sim, isto é verdade, sem dúvida nenhuma. Uma realidade gloriosa. Muitos de nós ainda vivemos cercado ou embaraçado por pecados que parece que por mais que nós esforcemos, ou evitamos, eles continuam nos assediando e trazendo frustração. Então esta tem sido sim a realidade da sua vida? Sim ou não? Isso você responde para Deus. Nosso Deus, irmão, sendo conhecedor de nossa natureza pecaminosa, então Ele vai fazer o quê? Vai te dar força para você jejuar, orar e vai te libertar. Não somente vencedores sobre o pecado em nossa vida, mas também hábito para nos posicionarmos na brecha, na intercessão por outras pessoas. Se existe algum mau hábito ou pecado crônico em sua vida, que ainda insiste em mantê-lo longe daquilo que o Senhor tem preparado para
para você, saiba que é a hora de humilhar sua alma no jejum e na oração. Então o Senhor vai purificar completamente. Uma vez purificado e andando no poder do Espírito, esteja de prontidão para o momento em que o Senhor levantará em intercessão para a vida de outras pessoas. Um outro modelo desta prática, além de Jesus Cristo, foi o profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 3 e 5 diz, que o meu rosto, o Senhor Deus, eu dirigi o meu rosto no Senhor Deus para buscar com o coração e rogo com jejum e saco e cinza. Eu orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor, Deus, grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiedamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e do teu juízo. Você pode ler aí, Daniel capítulo 9, versículo 3, versículo 3 e 5. Então, irmãos, podemos duvidar usar esse modelo de oração para a nossa congregação, para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa casa, por nossas crianças e até mesmo por nossa cidade e a nação. Então Daniel estava confessando que a nação inteira, havia saído dos caminhos do Senhor. E o motivo de estarem vivendo e tamanha derrota foram os pecados e as transgressões que cometido pelo seu povo. Daniel, irmão, foi um dos homens mais justos de sua geração. Então foi ele aquele homem que com ousadia e fé tampou a boca dos leões, humildemente confessou. O Senhor, nós pecamos, por muitas vezes o Senhor tem compartilhado esse princípio, com os pastores que protestam, dizendo, você não entende, estamos bem, estamos hoje, em um novo contexto, estamos vivendo na dispensação da graça. Eu ouço, e é simplesmente, ele diz isso. Vocês que não entendem, estamos bem, vivemos na dispensação da graça, mas na nossa cidade, nosso país, a nossa nação, estão vivendo de migalhas, irmão. Precisamos tomar sobre nossos ombros este encargo em orar. Deus, temos pecado, temos nos tornado preguiçosos. Perdoa, Senhor, nos restaura, porque a gente é preguiçoso, E Deus está pronto para nos perdoar e restaurar a nossa vida. Como crentes intercessores, temos, por exemplo, um grande intercessor, que é o Espírito Santo. Então, somos tanto chamados espectadores a tomar sobre nós uma vida de oração, de busca, porque um grande intercessor é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um grande intercessor nosso. Então, irmãos, e outra, nós jejuamos para obter da parte do Senhor o suporte necessário para executar a sua obra. Veja que os líderes da igreja, Antioquia, eles jejuaram e oraram antes de enviar Barnabé e Saulo. Aqueles líderes fizeram a escolha certa, pois buscavam pleno o sucesso na sua jornada, que seria repreendida por aqueles apóstolos, por aqueles apóstolos. Barnabé e Saulo sempre seguiram os mesmos passos, executando por eles na Antioquia. Todas as vezes que estabeleciam uma igreja em uma cidade, eles oravam, jejuavam antes, de apostarem os presbíteros naquela cidade. E a prática do jejum e oração foi um instrumento por eles exercer para conduzir nessa difícil escolha e assim assegurar o sucesso da pregação do Evangelho e o crescimento da igreja na cidade. Você pode ler em Atos capítulo 13, versículo 3 e 4.
Atos capítulo 14, versículo 23, tá? E outra, nós jejuamos em tempo de crise. O homem sempre recorreu a Deus em oração e jejum, em tempo de crise. Você vê o livro de Esté, registra o que provavelmente foi o tempo mais crítico da história do povo judeu. Embora o brutal massacre, né, imposto aos judeus, né, por Hitler, né, e há cerca de 6 milhões de judeus, né, na Segunda Guerra, milhares de judeus ainda viviam em outros países no mundo. No tempo de Esté, os judeus ainda não tinham sido dispersos de Rama e estavam literalmente na eminência de ter o sucesso em seus objetivos macabro de destruir toda a raça judia. O rei Medo Persa já tinha assinado o atestado de obter, né, daquela nação. Quando Esté trouxe uma palavra aos judeus, né, e ela lhe pedia para que estarem em um propósito do jejum, antes dele arriscar a sua vida ao entrar na presença do rei. E ela pediu misericórdia ao seu povo, que todo o povo entrasse em jejum. Você pode ler em Esté, capítulo 4, versículo 15 e 16, tá? Eu não vou ler, mas você vai ler em casa. Dá uma pausa no vídeo e lê aí. Esté, capítulo 4, versículo 15 e 16. Então, irmão, em tempos de crise, o ideal é procurarmos estar em jejum, nos abstendo de toda e qualquer comida, bebida. Eu jamais, né, recomendaria fazer isso com mais de 3 dias ou menos. Você esteja gozando literalmente da glória de Deus. Possua uma palavra específica dele para tal. Você lembra que Esté, ele pediu ao seu povo que estivesse jejuando por 3 dias. E no final desse período, Deus transformou toda aquela situação caótica em que encontrava o seu povo. Trazendo o quê? Trazendo poderosa libertação. Novamente, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, Judá estava para ser destruída pelos seus inimigos, quando o rei Josafá ordenou ao seu povo um jejum com resultados, e eles foram testemunha de um dos mais dramáticos atos de libertação sobrenatural registrado na Bíblia. Viu como é que o jejum tem poder, irmão? E tem gente que não quer jejuar, tem gente que tem preguiça, e tem gente que tem medo até de jejuar. Misericórdia. Você precisa jejuar para buscar a direção de Deus, irmãos. Quando você está confuso, você vai jejuar. Quando você precisa da direção de Deus ou se encontra confuso acerca de qual caminho tomar, a melhor coisa que você pode fazer é jejuar, especialmente em se tratando da área de relação interpessoal ou particular. Irmãos que estão na fase de escolha sobre com quem casar, o Senhor ensinou este princípio antes de casar. Jejuar pela sua esposa antes mesmo de conhecê-la. Você que quer casar, jejue pela sua esposa antes de conhecê-la ela. E aí Deus trará a vitória para você, e o casamento será de Deus, não será frustrado pelo inimigo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. A paz do Senhor.